Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre seno, cosseno e tangente de um triângulo retângulo. Ou seja, esse seno, cosseno e tangente, eles tratam de relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá bom? E aí, para que a gente possa determinar seno, cosseno e tangente, eu tenho que primeiramente analisar em qual dos dois ângulos eu vou fazer isso. Por quê? Porque seno e cosseno e tangente em relação a esse ângulo alfa não serão os mesmos valores para esse ângulo beta aqui embaixo, tá bom? Então, nesse caso, como exemplo, eu estou trabalhando com alfa, ok? Então, eu vou ter seno do alfa, cosseno do ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa. Agora, atenção, uma coisa é você determinar a fórmula para que a gente ache o seno, cosseno e tangente. A fórmula será a mesma, só que o resultado de cada ângulo será diferente. Vamos iniciar aqui então, pessoal, analisando qual é a fórmula que define o seno, tá? O seno é definido pela razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa do ângulo dado. E o cosseno é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa desse ângulo, assim como a tangente do ângulo alfa é dada pela razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Agora, o principal aqui é nós também descobrirmos o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é hipotenusa em relação a um ângulo qualquer. Vamos analisar primeiramente aqui em relação a esse ângulo alfa, certo? Que é o ângulo que estamos em questão aqui no caso. Gente, primeira coisa, eu tenho aqui um triângulo retângulo, pois esse ângulo possui um ângulo de 90 graus. E sempre o lado que está em frente a esse ângulo é chamado de hipotenusa. Então, vou colocar bem aqui, tá? Que a hipotenusa é o lado que está oposto, o lado que está em frente ao ângulo reto. Agora, como essa aula, o principal foco é o ângulo alfa, vamos lá. Em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o lado que está em frente a ele. Em frente a ele está o ladozinho aqui embaixo, que eu vou chamá-lo de CO, tá? Cateto oposto. E o cateto adjacente é o outro lado que forma esse ângulo. Por quê? Repare que esse ângulo é formado por dois lados. Sempre um dos lados é a hipotenusa. O outro, automaticamente, é o cateto adjacente, onde aqui eu vou chamá-lo de C. Beleza, pessoal? Então, vamos lá aqui, olha só. Qual é o seno de alfa? É a razão entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa. Logo, então, em relação a alfa, repare, eu tenho o cateto oposto, que é o lado A, dividido pela hipotenusa, que tem o valor igual ao lado B. Então, aqui para esse ângulo alfa, reparem que o seno dele é A sobre B, a razão entre A e B. Legal. Vejamos agora aqui o cosseno, olha lá. O cosseno de um ângulo, nesse caso do ângulo alfa, é o cateto adjacente ao alfa sobre a hipotenusa. Então, nesse caso aqui, em comparação ao ângulo alfa, vejamos. O cateto adjacente a ele é o valor do C e a hipotenusa é o valor do B. Tranquilo? E a tangente desse ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente em relação a esse ângulo alfa. Então, nós teremos a seguinte razão. O cateto oposto ao ângulo alfa é o lado A e o cateto adjacente a esse ângulo alfa é o lado C. Belezinha? Então, nós temos aqui, olha lá, essas três relações de seno, cosseno e tangente em relação a um ângulo dado qualquer. Vamos supor, então, pessoal, que eu vá determinar agora o seno, cosseno e tangente em relação ao ângulo beta. Então, vejamos. Eu tenho aqui o ângulo beta, onde o seno de beta, eu vou colocar o cosseno do beta e a tangente do beta, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o que acontece? Nós temos algumas relações que envolvem esses dois ângulos, alfa e beta, que são ângulos agudos do triângulo retângulo. As relações são as seguintes. Em relação a seno e cosseno de um ângulo,
eles serão o seno e o cosseno também do outro ângulo, só que trocados. Como assim? O seno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao cosseno do ângulo beta. Então, como o seno de alfa foi A sobre B, o cosseno do beta será A sobre B. O cosseno do alfa foi C sobre B. Então, o seno de beta vai ser C sobre B. Além disso, em relação à tangente, a razão que nós achamos para um ângulo será o inverso do outro ângulo. Logo, se a tangente de alfa foi A sobre C, invertendo, que vai ficar C sobre A, será a tangente do ângulo beta. Então, gente, é importante que você analise e verifique, além dessas relações de seno, cosseno e tangente, também as relações que existem entre os ângulos para seno, cosseno e tangente. Então, vamos de novo aqui. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo, e vice-versa. Logicamente que eu estou comparando, aqui nesse caso, os dois ângulos agudos. Os dois ângulos aqui, alfa e beta. Então, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Você tem sempre essa troca aqui em relação a seno e cosseno. E, além disso, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Isso quer dizer que, ao determinarmos aqui no caso essa tangente, basta você inverter as posições da fração e você automaticamente também terá a tangente do beta. Agora, logicamente que eu tenho que saber o que é esse alfa, o que é esse beta, simples. Vamos supor que esse lado da hipotenusa valha 5, este lado C tem a medida, aqui no caso, igual a 4, e este lado A, aqui embaixo, tem a lado igual a 3. Quando a gente fala em seno, cosseno e tangente, eu vou substituir valores numéricos de acordo com os seus lados. Então, olha só, aqui nesse caso, o seno de alfa é igual a quem? A sobre B, que no caso é 3 sobre 5, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é C sobre B, que nesse caso será 4 sobre 5, né? Que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente será igual a 3 sobre 4, que será igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, na verdade, seno, cosseno e tangente nos dão sempre valores numéricos, ok? De acordo com os lados do triângulo. E, em comparação aqui ao seno de beta, reparem, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, que esse resultado é igual a 4 sobre 5. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa, que nesse exemplo foi igual a 3 sobre 5, e assim como também a tangente do beta será o inverso da tangente de alfa. Já que a tangente de alfa é 3/4, automaticamente, a tangente de beta será igual a 4/3. Beleza, pessoal? Então, com isso aqui a gente finaliza a nossa aula, onde eu te mostrei o que é seno do alfa, cosseno de um ângulo alfa qualquer e a tangente desse ângulo alfa também, tá? E seno, cosseno e tangente são relações trigonométricas envolvidas em um triângulo retângulo. Lembrando, seno, cosseno e tangente só existe em triângulo retângulo também. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e tchau!